Dando prosseguimento aos trabalhos da noite de hoje, vamos elevar nosso pensamento mais uma vez ao plano astral superior dessa casa, agradecendo aos mentores pela oportunidade que nós recebemos, mas solicitamos, até em acréscimo de merecimento, a companhia dos mentores espirituais, de tal forma que toda a reunião de hoje seja conduzida pelo plano superior. Como sempre, pedimos a Jesus Cristo, nosso Mestre, o médico da terra, o condutor das almas, que despeje sobre cada um de nós a sua luz de conforto e de consolo. E que Deus seja louvado, que assim seja. Senhores, boa noite. Nós vamos tratar hoje do assunto ação do pensamento. Pela ideia antiga, o pensamento era uma secreção do cérebro, assim como a bilis é uma secreção do pâncreas ou a insulina é uma secreção do fígado. No entanto, a própria ciência acaba de determinar que pensar consome glicogênio e oxigênio. E se consome glicogênio e oxigênio, o pensamento é uma forma de energia, não é uma secreção. E uma forma de energia tem força, tem ação. E mais, se é uma forma de energia, essa energia, o pensamento, ele tem que obedecer às leis da mecânica ondulatória. Ou seja, o pensamento deve se propagar como as outras energias do universo, em alta ou baixa frequência. Em alta frequência ou em baixa frequência. É claro que existem frequências intermediárias. Então, o pensamento se propaga em forma de ondas. Bem, mas qual é o papel do cérebro nisso? Então, nós vamos fazer uma suposição, e tem que exercer bem a imaginação para isso, que isso aqui é um rádio, um aparelho de rádio. E lá fora tem uma estação de transmissão, então o locutor está falando. A gente liga o rádio aqui e ouve o locutor. O locutor está aqui dentro? Não, o locutor está lá. Se esse aparelho estragar, o locutor continua falando. Mas o que é esse rádio? É a caixa de ressonância do locutor. Pois bem, o locutor está fora do rádio. O locutor é a nossa... Agora vocês deem a palavra que vocês quiserem. O locutor é a nossa mente, é o nosso espírito, é o nosso psique, o que vocês quiserem, mas é algo fora da matéria. E o rádio, nosso cérebro, é a caixa de ressonância do locutor. Então, a fonte do nosso pensamento está fora de nós. O cérebro unicamente recebe essa informação. Ele recebe o pensamento. Não é dele que sai o pensamento. Ele recebe. Ele é uma caixa de ressonância do meu pensamento, da minha mente, da minha alma. O que vocês quiserem, espírito, deem o nome que quiserem. A medicina ultimamente está usando o nome mente. Bem, mas quem emite esse pensamento? Sou eu. Então eu sou a mente. Esse corpo é só uma caixa de ressonância. Agora, os senhores veem o seguinte. Isso é física. Agora entramos no espiritismo. Como é que tem pensamentos de alta frequência e de baixa frequência? O que faz com que o pensamento tenha alta frequência ou baixa frequência? O teu sentimento. Olha só. Então, se a gente tiver um pensamento de paz, de desejo de prosperar, um pensamento de indulgência, um pensamento de compaixão, eu estou tendo pensamentos de alta frequência. E se eu tiver pensamentos de raiva, de rancor,
de desespero, de angústia, eu estou com pensamentos de baixa frequência. Então, o meu pensamento recebe pelo público a ideia de que eu tenho pensamento positivo e negativo. Bem, essa é uma forma muito simplista de falar sobre o problema. Eu tenho muitas ondas possíveis do meu pensamento. Se vocês quiserem chamar essa de pensamento positivo, e o pensamento aqui do meio, como é que é? Então, o certo é falar pensamento de alta frequência, alguns pensamentos de média frequência e o pensamento de baixa frequência. Essa é a ideia. Bem, mas como esse pensamento pode provocar alterações? Bem, o fato é que a gente tem que raciocinar nos seguintes termos. Eu tenho a minha mente fora da matéria que emite um pensamento. Como é que o meu cérebro capta esse pensamento? Porque nós temos incrivelmente uma antena dentro do cérebro. Essa antena chama-se glândula pineal. É uma glândula que fica a 5 centímetros aqui para dentro, exatamente na metade das sobrancelhas, entre as sobrancelhas. 5 centímetros lá dentro tem uma glândulazinha, do tamanho de um pouquinho maior que um grão de feijão, e essa glândula pode emitir e receber pensamentos. Mas como isso? Porque, incrivelmente, essa glândula está incrustada de cristais. E esses cristais, se tem alguém ligado à química ou biologia aqui, vão querer saber detalhes. Bem, esses cristais têm essa fórmula aqui, ó, Ca5, PO4 3.OH. É um cristal de fósforo e cálcio. E esses cristais incrustam essa pineal, e essa pineal, por causa desses cristais, consegue receber e captar pensamentos. Então ele recebe esse pensamento. E o que essa pineal faz com esse pensamento? A pineal recebe esse pensamento, ou seja, na verdade, recebe uma vibração, ou de alta frequência ou de baixa frequência. A pineal vibra com isso e envia essa vibração para os neurônios. Os senhores sabem que nós temos cerca de 86 bilhões de neurônios no nosso corpo. Esses neurônios comandam o nosso corpo. E essa vibração chega, aqui tem um desenho de um neurônio, essa vibração chega nessa zona aqui, que é o citoplasma do neurônio. E quando essa vibração chega no citoplasma do neurônio, de acordo com a vibração, esse neurônio vai produzir produtos químicos diferentes. Olhem só. Esses produtos químicos diferentes são chamados de neuropeptídeos. Nós conhecemos, dentro da biologia, 50 neuropeptídeos diferentes. Esses neuropeptídeos são fabricados a partir da vibração que chega aqui do meu pensamento. E é a pineal que manda essa vibração para cá. Esses neuropeptídeos começam a viajar aqui, atravessam todo o axônio do meu neurônio, chegam até o botão sináptico e aqui entra no sangue. Quando entra no sangue, o sangue se encarrega de levar esses neuropeptídeos fabricados para todas as células do meu organismo. E eu tenho em torno de 100 trilhões de células do meu organismo, e aí eu tenho efeitos. Para que a gente possa entender de uma forma simplificada esses efeitos, eu vou dar um exemplo. Eu fui pedir aumento para o meu chefe. E ele não me deu. Como sempre. Fiquei indignado, revoltado.
e desenvolvi raiva dele. Fui para casa e fiquei remoendo aquilo, a raiva, rancor. Esse pensamento de rancor é captado pela minha pineal. A pineal manda essa vibração de raiva aqui para dentro. O meu neurônio começa a produzir um tipo de neuropeptídeo da raiva. E esse neuropeptídeo da raiva viaja aqui pelo axônio, chega no botão sináptico, entra na corrente sanguínea e encharca todo o meu organismo de neurônios de raiva. Ou seja, eu fico encharcado de raiva. E aí algumas coisas, algumas alterações começam a acontecer no meu organismo. É a ação do pensamento. Uma grande parte das pessoas tem no estômago uma bactéria chamada Helicobacter pylori. Só que essa bactéria está lá quietinha, porque o sistema de defesa do organismo não deixa ela se mexer. Ela está numa espécie de campo de concentração. Dali não sai, dali não pode se mexer, as coitadinhas estão lá firme. Mas não sai dali. Quando o neuropeptídeo da raiva chega nesta zona do estômago, desarticula o sistema de defesa. E as bactérias olham aquela portinha aberta, não tem mais guarda lá fora, saem e vão fazer uma festa rave no meu estômago. No momento seguinte, eu estou com a primeira indicação de uma úlcera. Quem é que provocou essa úlcera? Na verdade, quem provocou a úlcera? O meu pensamento de rancor lá em cima. Vou dar um outro exemplo para sedimentar bem essa ideia. Briguei com a minha esposa, meus filhos estão brigando entre si, eu não consigo pagar o IPTU no final do mês, eu estou realmente preocupado, angustiado, eu não consigo nem respirar direito. Eu estou numa ansiedade de dar dó. Eu estou com medo de algo que pode acontecer e que não aconteceu, que talvez nem aconteça, mas eu estou com medo do futuro. É a ansiedade, meus pensamentos ansiosos. Esses pensamentos ansiosos são recebidos pela pineal. A pineal manda aqui para o meu neurônio. Ele produz um neuropeptídeo agora da ansiedade, é outro. Esse neuropeptídeo viaja para cá, entra na corrente sanguínea e encharca meu corpo de ansiedade. E esse neuropeptídeo tem uma característica, ele desarticula o meu sistema endócrino. E o meu corpo começa a produzir um hormônio em excesso, a grelina. E a grelina é indutor da fome. E eu, por causa desses pensamentos de ansiedade, começo a comer. E não paro, e não sou saciado nunca. E quando eu saio da mesa, eu abro o refrigerador, e quando eu fecho o refrigerador, já comi mais coisas, e começo a beliscar, e não paro de beliscar. E aí eu começo a ter um aumento da minha taxa de glicose, começo a aumentar o meu colesterol, começo a ter palpitações, não durmo direito e desenvolvo uma cardiopatia, e o meu organismo todo se desarticula. Mas de quem é a culpa? Deus, como alguns dizem? Não, minha. Pelo meu pensamento de ansiedade. O meu pensamento de ansiedade desarticulou todo o meu organismo. Então, senhores, vocês vejam o seguinte, agora isso é espiritismo puro, até agora eu só falei em biologia, mas agora em espiritismo puro. Os pensamentos de alta frequência, eles harmonizam os meus sistemas orgânicos, endócrino, respiratório, circulatório, digestório e outros, como o sistema vascular, etc. Todos os sistemas ficam harmonizados com esse tipo de pensamento. E os meus sistemas são desarmonizados com esse tipo de vibração. Isso eu tenho que controlar. Por quê? Simplesmente porque essa vibração provoca uma produção de neuropeptídeos especiais aqui. E isso
cai no meu sangue. Aí, sempre um espírita, né? Um espírita chega e diz assim: ah, Roberto, se é assim, então eu vou sentar aqui numa posição de lótus, vou ter pensamentos muito de alta frequência, não sei muito bem o que é alta frequência, vou ter pensamentos positivos, vou pensar positivamente e vou curar meu câncer. Bem, um espírita sempre tem essas ideias. Não se pode dizer que não se consiga tal efeito. A medicina não conseguiu a comprovação em nenhum caso desse tipo de efeito. Fica bem claro isso. E nós, espíritas, olhando uma situação dessa, assim, olha, até pode conseguir um efeito tão drástico se tu tiver uma vibração absolutamente tão elevada que tu chega perto de um arcanjo. E nós estamos muito longe disso. Quer dizer, devagar o andor que o santo é de barro. Então, nós temos um limite pelo nosso nível evolutivo de gerar pensamentos de altíssima frequência. O Chico Xavier deu um exemplo do que ele considera o pensamento de mais alta frequência emitido por um ser humano. É o pensamento de uma mãe fazendo a prece pela vida do filho. Então ele coloca uma expressão bastante dura, dizendo que esse pensamento tem uma frequência tão alta que arromba as portas do céu. Então, esse é o pensamento mais elevado que talvez se consiga na face da Terra. Bem, mas a psicologia deu um nome para esse tipo de doença que nós estamos falando aqui. Vocês devem conhecer esse nome. Nós não estamos colocando nada de novo aqui. Doenças psicossomáticas. O que é psico? Pensamento. O que é somático? O corpo. São doenças causadas pelo pensamento e incrementadas no nosso corpo. Pronto, é isso aí, doenças psicossomáticas. E hoje se estuda doenças psicossomáticas normalmente em qualquer universidade do mundo de medicina. Bem, até se foi mais longe, porque hoje a gente já estuda a psiconeuroimunologia. O pensamento, influenciando no sistema nervoso, que influencia no sistema imunológico. Mas é isso que nós falamos aqui. Está sendo estudado em universidades. Então, nós não estamos dizendo nada além daquilo que o Espiritismo já disse há 150 anos atrás e que a medicina está comprovando hoje. Mas, para que os senhores percebam que a medicina está para a passo com o Espiritismo, eu vou ler só uma frase, numa revista médica. As células do nosso sistema sabem, olhem só, as células do nosso sistema sabem quando vivemos as situações de estresse, depressão e alegria, e alteram a sua atividade a partir disso. Mas foi o que nós dissemos aqui. Então os médicos estão dizendo isso aqui. Bem, os senhores sabem o que é cefaleia? Dor de cabeça? Pois bem, a cefaleia é causada por pensamentos de raiva reprimida. A gastrite e a úlcera são provocadas por pensamentos de rancor e medo. As doenças de pele são causadas por a dificuldade de aceitar a si mesmo. A pressão alta são pensamentos de frustrações emocionais. Bronquite e asma, pensamentos de medo de viver a vida. E assim por diante. Nós temos uma relação de doenças psicossomáticas nos livros de medicina que não para. Os tumores, por exemplo,
são pensamentos de remorso, consciente ou inconsciente. O reumatismo, pensamentos de amargura. O resfriado é uma doença psicossomática, é incrível isso, que desarticula o meu sistema imunológico. São pensamentos de mágoa. A rinite alérgica, a culpa, a sinusite, a irritação, a pneumonia, a falta de viver a vida e assim por diante. E os senhores encontram isso em literatura médica e também em literatura espírita. Só que a literatura espírita coloca o fato de que esta frequência que causa o problema e essa frequência que causa o problema e essa frequência que cura os nossos problemas. Então, nós não falamos mais em pensamentos positivos e negativos. Nós falamos em pensamentos de alta frequência e pensamentos de baixa frequência. Bem, vamos lá. Harvard, Estados Unidos. 670 homens na faixa de 60 anos foram analisados por 8 anos. Um grupo de psicólogos dividiu essas pessoas, 670 em 2 grupos, e dividiu um grupo em que eles foram fomentados a ter pensamentos de alta frequência todos os dias e outro pensamentos de baixa frequência todos os dias. 8 anos essa pesquisa. No final dos 8 anos, descobriram aquilo que nós já sabemos. O sistema imunológico daqueles que, durante 8 anos, foram fomentados a ter pensamentos de alta frequência, tiveram um sistema imunológico muitíssimo mais resistente do que os outros. Instituto Delft, na Holanda, homens de 64 a 84 anos, imaginem. Foram monitorados de 15 anos. Coitado daquele que tinha 84 anos, terminou o teste com 99. Bem, esse é um instituto cardíaco, de cardiologia, então eles analisaram as doenças cardíacas. Aqueles que tiveram pensamentos de alta frequência durante 15 anos tiveram 55% a menos de doenças cardíacas, de cardiopatias. A revista Annals of Family Medicine, esse sim, fez uma pesquisa com 2.800 voluntários, por 15 anos. E aí eles analisaram o mesmo resultado, acidentes vasculares e cardiopatias. Aqueles que tinham pensamentos positivos, alta frequência, eles tinham menos doenças ligadas ao coração. Mas se isso fosse tudo, estaria muito bem. A medicina está trabalhando nessa área, estão pipocando testes no mundo inteiro a respeito disso, especialmente porque isso influi no diagnóstico clínico da pessoa, influi na recuperação da pessoa, etc. Agora eles estão estudando o que nós já estudamos há muito tempo. Eles significam a ciência, nós significa o espiritismo. Nós já estudamos há muito tempo a influência de um pensamento, a ação do pensamento de uma pessoa sobre a outra pessoa. Bom, isso nada mais é do que, entre outras coisas, a prece. Porque o que é a prece? É uma projeção do pensamento. E esse estudo leva a uma situação em que nós temos que entrar com um novo conceito da mecânica ondulatória. Vamos voltar ao nosso rádio. Vocês já imaginaram que isso aqui é um aparelho de rádio, já imaginaram que tem uma estação de rádio lá fora. Eu ligo aqui na estação da Pampa. Qual é a vibração de rádio que está chegando aqui? Todos vão dizer, é a Pampa. Pois é. É e não é. Todas as estações de rádio que estão enviando vibrações estão passando aqui. Então, todas elas estão passando aqui. Mas eu só vejo a Pampa. Porque tu está sintonizado na Pampa. As outras passam aqui sem que o rádio tome conhecimento. Mas as vibrações estão passando. Mas o rádio só assimilou aquela com quem ele está sintonizado. Olhem só. Então vamos para o meu chefe. Vamos lá para o meu chefe. Eu ainda estou com uma raiva dele, que vou dizer uma coisa. Eu estou emitindo uma
uma vibração de baixa frequência de raiva. Essa vibração fez com que os meus neurônios recebessem uma carga de baixa frequência, eu emiti neuropeptídeos de raiva, de rancor, entrou pelo meu sangue e eu estou encharcado de rancor, encharcado de raiva. Então eu estou mal. Mas eu enviei meu pensamento de raiva para o meu chefe. A minha pineal, que é uma estação de retransmissão, mandou para o meu chefe esse pensamento. Ele recebe esse pensamento? Bem, se ele brigou com a mulher, se ele está com raiva dos empregados dele, ele entrou em sintonia com a minha vibração de raiva, então ele vai receber. Mas nesse caso, o meu chefe está fazendo as malas para uma viagem para Cancún, ele está zen, está feliz da vida, ele nem sabe que eu existo. Mas está lá numa festa, a mulher está cantando, os filhos estão badalando para lá e para cá, que roupa vão levar, o que quis. Mas olha, está uma festa. Meu pensamento de raiva chegou lá, não está sintonizado, ele não absorveu. Ou seja, eu quero que o meu chefe morra, mas quem toma o veneno sou eu. É bem assim. É bem assim. É claro que nós temos, pipocando testes no mundo inteiro, de pessoas fazendo uma prece para um doente, esperando que esse doente tenha uma melhora do seu estado clínico. E acontece, eu tenho exemplos disso. Mas acontece outros testes que não indicam uma resposta tão direta. Mas eu gostaria de colocar uma coisa. Já que essa sintonia vibratória é tão automática, vocês devem pensar que aqui, na órbita terrestre, nós temos cerca de 28 bilhões de habitantes. 7 bilhões encarnados e 21 desencarnados. É um número redondo. Então, tem 13 desencarnados para cada encarnado. E todos eles pensando, como eu estou pensando também. Tem um espírito obsessor, está ligado à raiva, à inveja, ele está querendo se vingar, etc. E ele está passando por aí, está vibrando nessa vibração. Eu não conheço ele, nunca tive relações com ele, nunca, nem nessa vida, nem numa vida passada. Não fiz mal para ele, ele não fez mal para mim. Não temos relação nenhuma. No entanto, eu estou com raiva do meu chefe. Eu entrei em sintonia automática com ele. Senhores, eu consegui um personal obsessor. Sem fazer força nenhuma, eu entrei em sintonia. É automática a sintonia. Não adianta dizer que eu quero entrar em sintonia ou não quero. No momento que eu vibrar aqui, isso é uma lei física. Eu entrei nessa vibração, eu entro em contato com mentores espirituais que se aproximam de mim. Por sintonia automática. Quando eu entro nessa vibração, eu entro em contato ou com sofredores ou com obsessores, automaticamente. Não tem desejo, não tem vontade, nesse caso aqui. É simplesmente uma lei física, essa sintonia vibratória. Eu só gostaria de colocar para vocês, porque esse assunto vai muito longe. Mas a ciência tem demorado a aceitar a ação do pensamento de uma pessoa sobre a outra pessoa, por uma razão. Às vezes eles formam um conjunto, por exemplo, de 3 pessoas, religiosos, e esses 3 vão fazer uma prece para uma pessoa que está doente. Esses 3 emitem esse tipo de vibração. Esse doente está nesse tipo de vibração porque ele quer ser curado, então ele está querendo algo positivo. Ele recebe essa vibração? Recebe. Medem os sinais clínicos dele, ele melhorou. Melhorou o índice respiratório, melhorou a coagulação de sangue, melhorou uma série de índices, está ok?
Daí o médico diz assim, bom, então vamos repetir amanhã para ele melhorar ainda mais. Aí chega no outro dia e vão repetir o mesmo teste no mesmo lugar com as mesmas pessoas. Olhem só o que acontece. Este aqui, ó, está com o IPTU atrasado. E está atucanado porque o IPTU está atrasado. Esse outro aqui está com medo de perder o emprego. Então, esses três que vão fazer, os mesmos de ontem que vão fazer a prece de hoje, estão emitindo esse tipo de pensamento. Ele vai absorver? Não. Não, a sintonia vibratória não existe. Mas e como é que a gente pode garantir que esse pessoal vai emitir sempre o mesmo pensamento que esse vai receber? Nós não temos equipamento tecnológico para isso. Nós temos equipamento tecnológico para medir a frequência das ondas de rádio, para medir a frequência das ondas da luz, para medir a frequência de ondas eletromagnéticas. Nós temos equipamento, mas para medir a frequência do pensamento, nós ainda não temos equipamento. Então, enquanto nós não tivermos equipamento, é muito difícil a gente conseguir fazer com que uma experiência seja exatamente igual no dia seguinte. Então, os resultados, às vezes, dão certo e às vezes não dão. Por isso que os exemplos que eu tenho são sempre exemplos de grupos de pessoas que fazem preces durante 8 anos, durante 15 anos, porque aí dá uma estatística mais parelha. E ainda assim os resultados de vez em quando não são compatíveis. Ok, senhores, essa foi a mensagem da noite de hoje. Obrigado. Vamos então, encerrando a palestra de hoje, elevar nosso pensamento mais uma vez a um nível superior astral dessa casa, agradecendo aos mentores pela companhia e pela condução dos trabalhos. Mas pedimos agora, até em acréscimo de merecimento, aquela radiação de regeneração e cura, para que nós possamos distribuir a todos que de nós se aproximarem a mesma luz e a mesma paz que aqui nós recebemos. Pedimos ainda a Jesus Cristo, nosso Mestre, o condutor das almas, o médico da terra, que despeje sobre cada um de nós e nossos familiares a sua luz de conforto e de consolo. E que Deus seja louvado. Que assim seja.